Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos ao meu canal Damião Moraes, levando a verdade até você. Eu gostaria que nesse exato momento você, meu amigo, minha amiga, prestasse bastante atenção para esta mensagem de fé que está escrito aqui no livro de Isaías, capítulo 53. Isaías 53. Você pode, se você tiver uma Bíblia, você pode estar conferindo comigo, pois aqui está escrito, meu amigo e minha amiga. Aqui está escrito, diz assim a palavra de Deus, diz assim, o profeta Isaías diz assim, quem deu crédito à nossa pregação, Senhor? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Então, o profeta Isaías, ele pregava para as pessoas, mas aparentemente as pessoas não davam ouvidos, não estavam nem aí. Então ele falou assim: quem deu ouvidos, quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza, nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Quem é esse personagem que a Escritura Sagrada está se referindo, está anunciando? Aqui a Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada está anunciando o Senhor Jesus Cristo. E ele diz: era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, provado em dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Veja só, Jesus tomou sobre ele as nossas dores, os nossos sofrimentos. Então fica uma pergunta: assim como Jesus levou sobre ele as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas enfermidades, então por que eu sofro? Por que eu estou enfermo? Por quê? Meu amigo e minha amiga, nós temos que manifestar a fé que temos no Deus que ressuscitou ao terceiro dia, no Deus que deu a vida na cruz do Calvário para nos dar a oportunidade de sermos salvos. Ele prossegue e diz assim, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha só, ele foi moído, ele foi judiado, torturado por causa dos nossos pecados. Ele entregou-se como sacrifício vivo em nosso lugar, condenando no corpo dele, na carne dele,
os nossos pecados, nossos erros, as nossas falhas. E nós, como gratidão e reconhecendo que sem Ele, que se não fosse Ele, nós não alcançaríamos a salvação. Então, quando nós reconhecemos que somos pecadores e quando nós entregamos a nossa vida a Ele, quando nós o recebemos como nosso Salvador, então assim nós conquistamos a nossa salvação pela fé em nome do Senhor Jesus Cristo. E ele diz assim, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Veja só. Então foi necessário o Senhor Jesus deixar o trono de glória, a majestade dele no reino dos céus e vir a este mundo, como está nascendo uma criança agora em algum lugar desse mundo, para que no corpo físico dele, no corpo de carne e osso, na matéria de um pecador, fosse condenado às obras da carne, o pecado que um dia entrou no mundo pelo homem de carne e osso, que nós sabemos quem foi. Então, Adão foi o primeiro homem que entregou a autoridade que Deus concedeu a ele, ele entregou ao diabo. Então, para que Deus viesse retomar essa autoridade, ele enviou o segundo Adão, o Senhor Jesus Cristo. Ele veio também em carne e osso para condenar no seu corpo, na sua carne, todo o pecado, para que pudesse dar a cada um de nós a oportunidade de alcançar a salvação. Então todos andavam desgarrados, todos estavam totalmente, como é que eu posso falar? Estavam totalmente condenados ao inferno, vamos dizer assim. Mas por causa do sacrifício da cruz, o sacrifício de Jesus, ele nos deu a oportunidade, as oportunidades de nos achegar a ele, de arrepender dos nossos pecados e recebê-lo como Salvador, para que assim nós viéssemos também alcançar a salvação. E ele disse, ele foi oprimido, Jesus foi oprimido, Jesus foi afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado para o matadouro, como um cordeiro ele foi levado para a cruz, como ovelha muda perante os seus tosquenejadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela sua transgressão, e pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Quer dizer, pela transgressão, pelo pecado de todos os seres humanos, Jesus foi atingido, porque ele levou sobre ele trouxe para ele todas as sujeiras deste mundo, nos dando a oportunidade de nos limpar, de nos purificar, de nos renovar, de nos revestir de um verdadeiro cidadão do céu, de nos revestir de um verdadeiro cristão que adora a Deus em espírito e em verdade. E ele prossegue, puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, ainda que nunca cometeu pecados, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará
na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. E o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso, lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Veja só, quem é ou quem é ou quem foi que tem essa disposição de interceder por quem estão crucificando, condenando, chicoteando, a não ser Jesus? Meu amigo, Jesus deu a vida na cruz por você. Nem eu nem você tinha nem nascido ainda, antes que nós viéssemos a esse mundo, mas Ele deu a vida na cruz. Pelo sacrifício da cruz, todos nós temos a oportunidade de nos achegar a Deus e recebê-lo como o único Senhor e Salvador da nossa alma. Medite nessas palavras, Isaías, capítulo 53, e que Deus abençoe a sua vida de uma forma grandiosa, em nome de Jesus.